E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a partir desse vídeo, nós vamos continuar a saga hematológica. Vocês viram no vídeo anterior a formação do sangue. Agora, vamos falar um pouquinho da constituição dele. Vocês sabem quais são os elementos que estão presentes no sangue? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem aquele like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, amigos analistas clínicos, continuando a série de vídeos sobre hematologia clínica, eu pretendo, nesse vídeo, passar para vocês a constituição desse tecido, tão fluido e importante para a nossa vida. O sangue é um tecido conjuntivo especializado, pois apresenta sua matriz extracelular totalmente fluida. Ele é um líquido vermelho viscoso que no nosso corpo se encontra na temperatura de 38 graus Celsius, num pH entre 7,35 e 7,45, com uma concentração de cloreto de sódio em torno de 0,9% e corresponde aproximadamente a 8% do peso corporal. O sangue circula rapidamente dentro de um sistema fechado de vasos, denominado sistema circulatório, e é constituído por um fluido no qual existem células em suspensão, moléculas, íons dissolvidos em água, apresentando propriedades das soluções coloidais. Vamos ver a composição desse sangue, então, né? O sangue ele vai ser constituído por duas partes. Uma parte sólida, que é composta por células e fragmentos celulares, na proporção aproximada de 45%. E uma parte líquida, que é o plasma, onde a gente vai ter proteínas solúveis, íons, algumas outras moléculas dissolvidas, na proporção aproximada de 55%. As células que constituem a parte sólida são os glóbulos vermelhos, também conhecidos por hemácias ou eritrócitos, que são responsáveis pela oxigenação de todos os tecidos. Também a gente vai ter os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, que são responsáveis pela defesa e imunidade do organismo. Além disso, a gente vai ter as plaquetas ou trombócitos, que são responsáveis pela coagulação. A porção acelular ou plasma, ele vai ser constituído de aproximadamente 91,5% de água, que serve como solvente das substâncias orgânicas e minerais, e ainda também serve de veículo para células e para moléculas e para alguns íons. O restante, esses 8,5%, vai ser formado por proteínas, sais e outros constituintes orgânicos em dissolução. Quem são os elementos figurados do sangue, então, né? Esses elementos eles constituem a parte celular do sangue e são compostos pelas hemácias, leucócitos e trombócitos, como eu falei anteriormente. Vamos falar um pouquinho das hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Elas são as células mais numerosas do sangue. Elas têm uma forma de disco bicôncavo, com uma espessura maior da margem, em torno de 2,6 micrômetros, e uma espessura um pouco menor no centro, em torno de 0,8 micrômetros, e cerca de 7,5 micrômetros de diâmetro. Essas células também são caracterizadas por não possuírem núcleo, por serem desprovidas de organelas e terem membrana celular rica em enzimas.
A concentração de hemácias, em geral, é de 4 a 5,4 milhões por microlitros nas mulheres e 4,6 a 6 milhões por microlitros no homem. A concentração de hemácias pode aumentar, né, isso a gente chama de eritrocitose, como resultado de uma adaptação fisiológica a determinadas condições ambientais, como quando o indivíduo está em grandes altitudes. Se a eritrocitose for acentuada, a viscosidade do sangue também pode ser muito aumentada e isso vai dificultar a circulação nos capilares sanguíneos. As hemácias, elas são flexíveis, passam facilmente pelas bifurcações dos capilares mais finos, nos quais ficam temporariamente deformadas, sem serem rompidas. Normalmente, as hemácias não saem dos vasos sanguíneos, diferente do que acontece nos leucócitos. Os eritrócitos, eles circulam no sangue por um período aproximadamente de 120 dias até que sejam destruídas. As hemácias são altamente especializadas, elas são ricas em hemoglobina que transportam os gases respiratórios, né, o oxigênio e o gás carbônico. A hemoglobina, ela é uma proteína básica e é um componente essencial para que os gases respiratórios sejam transportados de maneira que, quando há diminuição da hemoglobina, o paciente desenvolve uma patologia chamada anemia. A hemoglobina é uma substância pigmentada formada por duas partes. Uma é uma porção que contém o ferro, denominada M, e a outra é uma porção proteica, denominada globina. E a globina consiste de 4 cadeias polipeptídicas, cada uma das quais ligadas a esse grupo M. Cada grupo M contém um átomo de ferro que se combina reversivelmente com a molécula de oxigênio. Dessa forma, cada molécula de hemoglobina pode potencialmente associar-se com 4 moléculas de oxigênio. A principal função da hemoglobina é o transporte do oxigênio e gás carbônico, então permitindo as trocas gasosas necessárias para o metabolismo orgânico. A anemia, ela pode ter várias causas. A anemia vai ser um tema falado mais adiante, mas ela pode ter várias causas, tais como perda de sangue, que é uma hemorragia, uma produção diminuída de hemácias, uma quantidade diminuída de ferro, né, entre outros fatores. Agora eu vou falar um pouquinho dos leucócitos. Eles são divididos em dois grupos, denominados granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos, por sua vez, vão ser divididos em neutrófilos, eosinófilos e basófilos, enquanto que os agranulócitos são os linfócitos e monócitos. Então, quem são os neutrófilos, né? Os neutrófilos, também denominados polimorfos nucleares, são os leucócitos mais numerosos observados nos esfregaços sanguíneos e eles têm um núcleo multilobulado, formado por 2 a 5 lóbulos ligados por pontes delgadas de cromatina. O neutrófilo maduro ele tem 3 ou 4 lóbulos nucleares, mas o neutrófilo jovem não tem o núcleo lobulado, e ele então é denominado neutrófilo com núcleo em bastonete ou simplesmente bastonete, porque o núcleo tem a forma de um bastonete curvo. O citoplasma do neutrófilo contém numerosos grânulos específicos e azurófilos. Os primeiros são menores, mais numerosos e possuem agentes antibacterianos, característica que indica a sua função de fagócito ativo. Também possuem componentes para a reposição de membrana e para auxiliar na proteção da célula contra a oxidação. Os grânulos azurófilos são maiores, são os lisossomos do neutrófilo. Eles contêm peptídeos, proteínas antibacterianas e enzimas lisossomiais
e as demais organelas estão presentes, mas não em quantidades e tamanhos significantes. Os neutrófilos são a primeira linha de defesa do organismo. Eles fagocitam, matam, digerem fungos e bactérias. Os fagócitos atuam na inflamação, processo no qual há resposta do tecido no local da lesão. Na inflamação, há aumento da permeabilidade vascular e, como consequência do aumento do líquido intersticial, células sanguíneas migram para o local da inflamação. Depois que o neutrófilo fagocita uma bactéria, por exemplo, a interação dos grânulos específicos e os azurófilos mata a bactéria e o neutrófilo morre. O acúmulo de neutrófilos mortos e bactéria forma o nosso conhecido pus. Vamos falar um pouquinho dos eosinófilos. Eles têm o núcleo caracteristicamente bilobulado. São assim denominados porque eles têm em seu citoplasma grânulos grandes corados por eosina. Quando os eosinófilos são observados em microscópio eletrônico, pode-se identificar um corpo cristalino ou cristalóide no centro dos grânulos. Os grânulos são os lisossomos dos eosinófilos e contêm enzimas hidrolíticas, peroxidases, estaminases, ariosulfatases e outras proteínas. Os basófilos, são leucócitos menos numerosos, constituindo aproximadamente 1 a 2% dos leucócitos do sangue, e por isso são difíceis de serem observados nos esfregaços de sangue. O núcleo do basófilo é volumoso, retorcido e irregular, além de muitas vezes estar encoberto pelos grânulos abundantes que preenchem o citoplasma. A denominação de basófilos se deve ao fato de que seus grânulos se coram por corantes básicos. Os grânulos dos basófilos são metacromáticos, maior do que os outros granulócitos, e contêm também enzimas hidrolíticas, alguns fatores quimiotáticos para os neutrófilos e eosinófilos, e também heparina e histamina, e uma substância de reação lenta. Os dois últimos, então a histamina e a substância de reação lenta, são substâncias vasoativas que promovem a vasodilatação principalmente. Os linfócitos são as principais células funcionais do sistema imune de defesa do nosso organismo. Essas células são capazes de reconhecer moléculas estranhas em agentes infecciosos e combatê-las por respostas humoral e citotóxica mediada por células. Nos tecidos associados ao sistema imune, nós temos linfócitos de tamanhos pequenos, médios e grandes, entre 6 a 18 micrômetros de diâmetro. Já no sangue, estão os linfócitos pequenos e médios, com predomínio ainda dos pequenos. A maior parte dos linfócitos encontrados no sangue ou na linfa são células imunocompetentes recirculantes capazes de reconhecer antígenos estranhos. Os linfócitos pequenos em esfregaços de sangue são identificados pelo núcleo intensamente corado, esférico e às vezes chanfrado e circundado por uma fina camada de citoplasma corada em azul pálido e pobre em organelas. Os linfócitos médios têm citoplasma mais abundante, núcleo maior, um complexo de Golgi um pouco mais desenvolvido. Ainda os linfócitos podem ser do tipo T ou B. Enquanto os do tipo T, ou células T, participam da imunidade celular e têm uma vida mais longa, os do tipo B, ou células B, produzem anticorpos e têm uma vida variável. Todos os tipos de linfócitos participam da memória imunológica e só podem reconhecer antígenos específicos. Quando os linfócitos entram em contato pela primeira vez com um antígeno, que são capazes de responder, dividem-se em várias vezes. Parte dos
linfócitos diferenciam-se em linfócitos B, que podem dividir-se várias vezes, produzindo mais linfócitos B e plasmócitos, que participam na produção de anticorpos. A outra parte diferencia em linfócito T, que sofre várias sequências de divisões celulares e produzem linfócitos citotóxicos, capazes de lisar células estranhas ou infectadas por vírus. Algumas células T e B não sofrem diferenciação e permanecem como células de memória de vida longa, programadas para responder rapidamente e com muito mais intensidade a exposições posteriores a um antígeno específico. Os linfócitos T podem ser citotóxicos, auxiliares ou supressores. Os linfócitos citotóxicos são os efetores primários da imunidade celular, ao reconhecer as células com antígenos estranhos e matá-las, ao provocar a sua lise. Os linfócitos T auxiliares, ou T helper, ajudam as células B e outras células T na resposta imune. E os linfócitos supressores inibem a atividade das células B e também podem atuar na regulação da maturação dos eritrócitos na medula óssea. Agora vamos ver os monócitos. Os monócitos são os maiores leucócitos observados em esfregaços sanguíneos e têm um núcleo ovoide em forma de rim ou ferradura localizado na periferia do citoplasma. O núcleo dos monócitos é mais claro do que os dos linfócitos. Os grânulos azurófilos são muito delgados e estão presentes no citoplasma. Os monócitos são células precursoras do sistema mononuclear fagocitário, pois representam uma fase na maturação das células mononucleares fagocitárias, provenientes da medula óssea. Da medula óssea, essas células passam para o sangue por alguns dias e, ao saírem dos capilares ou vênulas, penetram em órgãos ou tecidos, nos quais irão se diferenciar em macrófagos. Os macrófagos teciduais participam da fagocitose de bactérias e outros detritos teciduais e permanecem com muito mais tempo no local da inflamação. O monócito macrófago também atua em resposta imune ao concentrar antígenos e apresentá-los também aos linfócitos. Dos elementos celulares, falta a gente falar ainda dos trombócitos, ou as plaquetas, que são basicamente corpúsculos anucleados, pequenos fragmentos de citoplasma que derivam de grandes células poliploides da medula óssea, que são os megacariócitos, e a formação das plaquetas ocorre a partir da separação de pequenas partes de citoplasma das regiões periféricas dos megacariócitos através de canais de demarcação plaquetária, que formam um sistema canalicular aberto que se comunica com invaginações da membrana plasmática. Nos esfregaços sanguíneos, as plaquetas podem ser observadas, geralmente agrupadas, no sangue e elas estão em número variável entre 150 mil a 400 mil por microlitro e permanecem nele aproximadamente por 10 dias. As plaquetas atuam na reparação de vasos sanguíneos, na coagulação do sangue para evitar também a perda do sangue e ainda liberam enzimas lisossomiais que auxiliam na remoção de um coágulo sanguíneo. Essas atividades ocorrem devido ao conteúdo dos grânulos alfa, delta ou denso, e lambda das plaquetas. Os grânulos alfa contêm fibrinogênio e fator de crescimento plaquetário. Os grânulos delta contêm serotonina, ADP e ATP. E, por fim, os grânulos lambda contêm enzimas lisossomiais de plaquetas. Quando há um rompimento de um vaso sanguíneo, as plaquetas aderem ao tecido lesado e liberam os conteúdos dos grânulos que atuam na área da lesão. Esses conteúdos podem estimular as mitoses dos músculos lisos, dos vasos sanguíneos e a cicatrização de feridas. Também podem provocar a vasoconstrição e diminuir o fluxo sanguíneo no local da lesão,
e iniciar uma reação em cascata para formar um coágulo ou induzir a retratação ou remoção desse coágulo. Por fim, vamos falar agora um pouquinho sobre a parte fluida do sangue. O plasma ele constitui mais da metade do volume do sangue e ele vai ser composto principalmente por sais, eletrólitos, né? Gases dissolvidos na água e também proteínas dissolvidas na água. A principal proteína do plasma é a albumina. A albumina ajuda a evitar com que os líquidos exudem para o exterior dos vasos sanguíneos e penetrem nos tecidos. E ela se liga também às substâncias as quais ela transporta, né, tais como alguns hormônios e alguns medicamentos. Outras proteínas do plasma incluem basicamente as imunoglobulinas, né, que defendem ativamente o corpo contra vírus, bactérias, fungos, algumas células cancerígenas. O plasma também tem fatores de coagulação que controlam os quadros hemorrágicos e também tem outras funções, né? O plasma ele atua como um reservatório que pode tanto repor água como absorver o excesso de água dos tecidos. Quando os tecidos do corpo carecem de líquidos adicionais, a água do plasma é o primeiro recurso utilizado para atender essa necessidade. O plasma também impede que os vasos sanguíneos colapsem ou fiquem obstruídos e ajuda a manter a pressão arterial e a circulação por todo o corpo, enchendo os vasos sanguíneos e fluindo constantemente através deles. A circulação do plasma atua na regulação da temperatura corporal, transportando calor gerado nos tecidos corporais centrais através das áreas que perdem calor mais rapidamente, tais como os braços, as pernas e cabeça. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.